Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite nós estamos subornados ao tema presente de Deus para a nossa vida. E para isto eu quero usar um texto aqui da Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 12 ao versículo de número 18. Vamos ler apenas 7 versículos. Está escrito: Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido o seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Pai, dá-nos graça, dá-nos ânimo, nos fortalece a cada dia para que cada um de nós venhamos estar fazendo aquilo que apraz e que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um contexto. E no contexto desse texto aqui do livro do apóstolo Tiago, ele traz na sua narrativa que nós precisamos nos alegrar por passar por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação perfeita para que nós sejamos completos sem nos faltar coisa alguma. E quando propriamente nós chegamos no texto, ao que lemos, no capítulo 1, versículo 12, Tiago ele enfatiza com propriedade esta verdade. E ele diz, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Ou seja, Deus se utiliza das provações para nos aprimorar, para nos capacitar e nos qualificar para um fim que ele projetou para as nossas vidas. E mediante as provações, as tribulações que passamos, nós precisamos ter um olhar de fé e de confiança em Deus, que mesmo Deus permitindo que passemos pelas vicissitudes desta vida, ele não nos desampara, ele não nos abandona, mas pelo contrário, ele está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando graça, para que nós avancemos e chegamos no lugar que ele projetou para as nossas vidas. Mas Tiago também enfatiza que quando tentado, ninguém deve dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ele começa a trazer aqui esta distinção entre provação e tentação. Deus permite a provação, porque Deus ele nos prova para o fim de nos capacitar, de nos qualificar. Porém, Deus ele não nos tenta, mas ele permite a tentação. Porque quando Deus permite a tentação, ele vai providenciar uma porta de saída, de escape, para que nós possamos escapar da tentação. Mas Deus também, ao permitir a tentação, o Senhor ele quer nos dar vitória sobre as áreas que nós temos tendência de inclinação.
mas também Deus quer nos dar vitória sobre o tentador que nos tenta, utilizando as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios desejos, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Deus, ao permitir, Ele quer nos dar vitória sobre a nossa fraqueza, mas também sobre o tentador. Porque o texto diz, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. E o apóstolo Tiago enfatiza que nós somos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos. Ou seja, Satanás, que é o tentador, o ente sobrenatural, ele é espiritual. A tentação é natural. O desejo está em nós, como eu já disse, vou ser redundante. E o que é que ele faz? Ele coloca um cardápio diante de nós somente com aquilo que vai chamar a nossa atenção, que atrai e que vai desencadear em nós o desejo que já está em nós. Porque Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo é nosso, está em nós. A tentação está do lado de fora. O tentador é um ente sobrenatural, mas a tentação é natural, porque o diabo ele se utiliza destas coisas naturais que nós nos sentimos atraídos para tentar a cada um de nós. Então ele coloca um cardápio diante de nós somente com aquilo que vai chamar a nossa atenção, que vai desencadear, que vai aflorar em nós os desejos pecaminosos, os desejos por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Tiago diz que cada um é tentado e atraído e seduzido por seu próprio desejo. Como eu disse, o desejo é nosso. A tentação que coloca é Satanás. O tentador, que é Satanás, é um ente sobrenatural. A tentação é humana. Então, por ser humana, nós podemos vencer esta tentação, porque o tentador se utiliza de elementos e artifícios humanos, mas nós temos a graça de Deus, nós temos o poder de Deus que nos capacita e que nos empodera para vencer a tentação e dizer não para os desejos pecaminosos que vai contrário à palavra de Deus, e em fazendo assim nós renunciaremos aquilo que o diabo está nos apresentando e nos propondo, para que em fazendo assim nós venhamos pegar. Então Tiago continua dizendo, então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Ou seja, o desejo está em nós, nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. E quando nós cedemos a esta tentação, dando lugar ao desejo que está sendo gerado no nosso coração, a palavra de Deus diz que o desejo, tendo concebido, ou seja, quando ele é gerado, ele dá luz ao pecado. O pecado ele sempre começa no nosso interior, no nosso coração. E Tiago diz que o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, ele gera a morte. Porque, como eu sempre enfatizo nas minhas pregações e mensagens que eu trago aqui, pecado sempre tem consequência. Romanos 6:23, a palavra de Deus, em consonância com o que Tiago está falando, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre trará consequência drástica para a nossa vida, e nós precisamos ter muito cuidado e cautela, para que quando o tentador, que é Satanás, colocar diante de nós as tentações, nós venhamos, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, dizer não para aquilo que ele está nos propondo. Porque, embora o desejo seja aflorado, concebido no nosso interior, nós podemos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela capacitação do Espírito Santo, dizer não para aquilo que o diabo está nos propondo. Porque se nós não termos o posicionamento de abrir mão, ainda que seja algo que vai nos dar satisfação
momentânea, isto trará consequência drástica para a nossa vida. Então, como cristão, como filhos de Deus, nós precisamos ter um posicionamento de santidade, porque a palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. E como alguém que é santo, como alguém que foi separado por Deus para viver em novidade de vida, viver em um lugar de santificação, nós precisamos ter um posicionamento de dizer não para as propostas do inimigo. Porque Tiago diz que, mas o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado após se consumar, gera a morte. Então, o não cabe a mim e a você exercer o livre-arbítrio que a nós foi concedido por Deus. Nós dizermos não para a tentação, não para as propostas de Satanás. Porque quando nós agimos desta maneira, nós estamos trilhando aquilo que Deus nos projetou para trilhar. Amém? E no versículo 16, Tiago diz: meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então, Tiago ele enfatiza que as tentações não vêm de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas o desejo está em nós. Mas nós somos atraídos e seduzidos pelo nosso próprio desejo, e o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Então, como eu disse, o tentador é espiritual, a tentação é humana, o desejo está entre nós, e cabe a mim e a você dizer não para os desejos, não para as propostas que o diabo está nos apresentando, o cardápio que ele está colocando diante de nós. Então, cabe a mim e a você dizer não, entendendo que todas essas coisas não vêm de Deus, mas sim do diabo. Ele que coloca a tentação diante de nós. Deus nos prova, mas o diabo ele nos tenta com o fim de nos fazer retroceder na caminhada, de nos fazer retroceder na nossa vida de santidade com Deus. E Tiago enfatiza que de Deus o que vem são coisas boas, dádivas, porque até mesmo quando ele nos prova ou quando ele permite as tentações, Deus tem um propósito de nos capacitar, de nos aprimorar, de nos qualificar para que a cada dia nós venhamos ser parecido com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Tiago ele afirma e enfatiza com propriedade ao dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele enfatiza que do alto desce as dádivas de Deus, os dons de Deus, os presentes de Deus para as nossas vidas. E no versículo 18 ele afirma categoricamente, ele vai dizer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias para ele. Então, meu amado e minha amada, através desta explicação básica da palavra de Deus, desse texto áureo, eu quero tomar como fundamento para falar com você, como eu já enfatizei, presentes de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E não obstante, nós precisamos entender que Deus ele não nos tenta, Deus ele pode nos provar para nos capacitar. Mas quando nós somos tentados, nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. E o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Mas de Deus, do Pai das luzes, do alto, vem as boas dádivas, os dons que Ele tem para as nossas vidas. E partindo dessa explicação, desse pressuposto, nós precisamos olhar para Deus como alguém que é abençoador, alguém que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o primeiro dom perfeito de Deus que desceu do alto e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo. Ele é o supremo dom de Deus,
outorgado a toda a humanidade. Então, como texto áureo aqui no versículo 17 de Tiago, que vai enfatizar que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, o primeiro dom supremo de Deus, que desceu do alto e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, que se encarnou, Jesus Cristo. Este é o dom supremo de Deus, outorgado a toda a humanidade. João 3,16, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Cristo Jesus é o dom supremo de Deus, outorgado a toda a humanidade, para que todo aquele que se voltar para ele com um posicionamento de arrependimento e de fé possa ser salvo, porque em Cristo, em Jesus, nós temos o perdão, nós temos a remissão dos nossos pecados, e Jesus Cristo é o dom perfeito de Deus. Ele é aquele que se despiu da sua glória e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, Jesus é o primeiro dom supremo de Deus, o dom supremo de Deus outorgado a toda a humanidade. E Deus, Ele deu seu Filho unigênito. Romanos capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor diz: aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, meu amado e minha amada, Cristo Jesus é o dom supremo de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Ou seja, Cristo Jesus, o dom supremo de Deus, ele já existia antes da sua encarnação. Portanto, ele, por existir, por ser o Verbo de Deus pré-existente, ele, por amor a toda a humanidade, por obediência ao Pai, ele se despiu desta glória e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, despindo da sua glória. Meu amado, nós precisamos ter um olhar de fé e receber este dom perfeito de Deus, o supremo dom de Deus, porque o Verbo de Deus, o Verbo pré-existente, que habitou entre nós pleno de graça e de verdade, ele abre mão da sua glória por um período para vir a esta terra, para poder morrer a nossa morte, para poder pagar a nossa dívida, pagar o preço que constava na lei de Deus contra nós. E em fazendo assim, pudesse nos reconectar novamente ao Pai. Esse texto de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra princípio que aparece ali, no original grego, é enraque. E esta palavra, diferente da palavra que aparece em Gênesis, Bereshit bara Elohim, ou seja, a palavra princípio de Gênesis, aponta de fato para o princípio da criação. Porém, este verbo apresentado aqui em João, no capítulo 1, que eu citei no versículo, esta palavra princípio aqui, diferente do Gênesis, que aponta para o princípio da criação, o verbo princípio que aparece aqui em João aponta para antes da criação. E isto fala intrinsecamente, plenamente,
da pré-existência de Cristo como Deus, da sua divindade como Deus, que antes que existisse mundo, antes que o universo, os mundos fossem criados, ele já era Deus, ele já estava com Deus, aleluia, glória a Deus, e este Deus pré-existente é o dom supremo do Deus Pai, otorgado a toda a humanidade. E mediante a Cristo, todas as demais dádivas de Deus para a humanidade é possível mediante ao supremo dom perfeito de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. E nós precisamos olhar a partir desse pressuposto, desta fé que entende e compreende que Jesus Cristo, Filho de Deus, o verbo pré-existente de Deus, é o dom supremo de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus em Colossenses diz que em Cristo Jesus, o verbo pré-existente de Deus, foram criadas todas as coisas. Como eu disse, só é possível nós desfrutarmos das demais dádivas de Deus por causa dele, por causa de Cristo, porque nele todas as coisas foram criadas. Se não vejamos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15 ao 17, está escrito: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, ele é a origem, ele é o mantenedor, ele é o sustentador de toda a criação. A palavra de Deus diz em Hebreus que nele foram criadas todas as coisas e que pela palavra de Deus ele sustenta todas as coisas. Ó meu amado, este é o supremo dom perfeito de Deus, otorgado a toda a humanidade. Eu quero ler esse texto de Hebreus. Hebreus capítulo de número 1, está escrito: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu amado e minha amada, ele é o esplendor, ele é o sustentador, ele é o mantenedor, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. E Cristo Jesus, o verbo pré-existente de Deus, ele é o supremo dom perfeito de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus para toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, toda a boa dádiva de Deus, para que nós desfrutamos, só foi possível e só é possível, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Então toda a boa dádiva e todo o dom perfeito de Deus depende intrinsecamente do supremo dom perfeito de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia! Romanos 11:36, a palavra de Deus diz que todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. A ele seja a honra, a glória, eternamente. Porque ele é o supremo dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus a toda a humanidade. Como está escrito, como já citei, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira
Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu amado e minha amada, Cristo Jesus é o dom perfeito, o dom supremo de Deus para toda a humanidade. E nele, e através dele, nós temos paz com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo o dom perfeito de Deus a toda a humanidade, que está intrinsecamente ligado, inseparadamente com o amor de Deus, a morte de Cristo Jesus, em favor de toda a humanidade, não porque nós merecíamos este sacrifício, mas porque Deus é amor, ele ofertou o seu Filho em nosso favor para nos resgatar da condenação eterna e da maneira fútil de viver, porque quando Deus criou o primeiro homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e ao ter dado ao homem mandamento, este mesmo, ao quebrar o mandamento de Deus, o homem entra em um lugar de morte espiritual, alienação e condenação eterna. Por isto necessário era que alguém perfeito pudesse pagar o preço para nos reconectar novamente a Deus, e por isto Deus prova o seu amor ao ter Cristo assumido o nosso lugar e em fazendo assim morrer a nossa morte. Então, o primeiro homem, ao ser formado do pó da terra, Deus fez em perfeito estado, um estado de inocência. Ele não tinha pecado na sua natureza, não havia pecado. Porém, Deus, quando cria o homem, sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem torna-se alma vivente. A Bíblia diz que Deus planta um jardim no oriente do Éden e coloca o homem ali para lavrar o jardim. Porém, Deus planta vários tipos de árvores comestíveis e dá ao homem para a sua alimentação. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, Deus disse ao homem: não comerás dele, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. E a Bíblia diz que o tempo se passa, Deus forma a mulher a partir da costela de Adão. Porém, em determinado momento, a serpente, Satanás, iniciou um diálogo com Eva. E a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva. Em fazendo assim, Eva toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e come e dá para Adão, e Adão, ao comer, ele quebra o mandamento, a morte está no seu coração, a morte espiritual, mais tarde a morte física, e por isto perpassa toda a humanidade. Por isto carecia que alguém santo, alguém perfeito, pudesse morrer a nossa morte, pagar o preço que nós devíamos, que constava na lei de Deus, para que novamente nós pudéssemos nos reconectarmos a Deus. E este alguém perfeito é Cristo Jesus, o supremo dom de Deus, e a partir da morte de Cristo, que é um dom de Deus, a toda a humanidade, nós podemos novamente nos reconectarmos a Deus. Porque 1 Timóteo 1,5, a Bíblia diz que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, por meio dele, por meio da morte dele, nós podemos ter paz com Deus, nos reconectarmos a Deus. Porque o primeiro homem, feito do pó da terra, falhou, mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, o dom de Deus, o segundo Adão que veio do alto, que desceu do céu, que habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, ele venceu a Satanás, ele matou a morte, e por meio dele nós temos paz com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele nós temos paz com Deus. Ele morreu a nossa morte, pagando o nosso preço, e este ato é uma prova de amor de Deus, porque Romanos capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8 está escrito: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
Então, a morte de Cristo é um dom de Deus para toda a humanidade. E Deus, como eu disse, a morte de Cristo está intrinsecamente ligada ao amor de Deus. Deus, ele provou o seu amor ao ter Cristo Jesus morrido a minha morte, a sua morte, por ter pagado o preço que eu devia, que você devia. Então, o texto de Romanos diz que talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem, alguém que foi uma pessoa boa para a humanidade, entrou em um lugar de uma enfermidade, está precisando de uma doação ou de sangue ou de um órgão. Alguém até se propõe a doar este órgão pelo fato daquela pessoa ter sido uma pessoa boa, uma pessoa que sempre fez o bem. Mas diferente disto, nós podemos até agir desta maneira porque aquele que está precisando era alguém bom. Mas diferente deste ato que nós estamos fazendo simplesmente por alguém ter feito bem, Deus, ele provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos ímpios, inimigos de Deus. Deus provou o seu amor ao ter Cristo morrido a nossa morte, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então a morte de Cristo está intrinsecamente ligado ao amor de Deus e é o dom de Deus para toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos a cada dia sermos gratos a Deus por amar o mundo de tal maneira e entregar o seu bem maior a toda a humanidade, por amor a toda a humanidade. Portanto, a teologia que afirma que Deus predestinou uns para o inferno e outros para a salvação, isto é um engano. Deus não entregou seu filho para morrer por um grupo seleto. Não, Deus enviou seu filho para morrer por toda a humanidade. Por toda a humanidade, sem exceção de pessoas, porque está escrito que Deus não faz exceção de pessoas. Então, quando Deus entrega o seu filho para que morresse a nossa morte, foi por todos nós, não simplesmente por um grupo seleto, não, foi por toda a humanidade. É por toda a humanidade. Portanto, todo aquele que se arrepende e crê é salvo, é perdoado, é redimido dos seus pecados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira boa dádiva de Deus que desceu do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação, o Espírito Santo de Deus. Se não vejamos, Atos dos Apóstolos traz a narrativa que 50 dias após morte e ressurreição de Cristo, os discípulos de Jesus estavam no cenáculo orando. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus desceu como um som de um vento impetuoso sobre o lugar que eles estavam, e línguas como de fogo foram repartidas entre eles. E a Bíblia diz que judeus de 14 nações helênicas que estavam ali presentes em Jerusalém, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que quando eles viram aquele som, aquelas línguas, alguns ficaram impressionados, estarrecidos, impactados pela glória de Deus, pelo poder do Espírito que estava ali, pelo Espírito de Deus que estava ali. Porém, por outro lado, um grupo começa a zombar. Pedro se levanta e faz uma pregação expositiva. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o dom que desceu do alto, a boa dádiva de Deus, o presente de Deus que desceu do alto. A palavra de Deus diz que o Espírito começa a trabalhar no coração deles. E a Bíblia diz que houve uma resposta de quase 3.000 homens se renderam ao senhorio de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro prega a palavra, eles chegaram para Pedro e disseram: homens, o que devemos fazer? E a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro respondeu para eles: se não vejamos, ao ouvir isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa
é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, esta palavra aqui, dom, que aparece, esta palavra no original grego, o termo ali é dorean, ou doran, e significa dádiva ou presente. Então, o Espírito de Deus é o dom perfeito de Deus que desceu do alto para habitar entre nós, em nós e se mover através de nós. Então, meu amado e minha amada, este dom de Deus, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus está disponível para toda a humanidade. Basta que o pecador se arrependa e reconheça a sua condição de comiseração e olhe para o Filho de Deus, o dom supremo de Deus, e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E instantaneamente ele é perdoado. E instantaneamente ele nasce de novo. Porque quando o homem pecou, houve ali a morte espiritual, que é a separação de Deus. Mas quando o homem se arrepende e crê no Filho de Deus, este homem que estava morto, ele torna a renascer espiritualmente a partir do novo nascimento proporcionado pelo Senhor Jesus. E abrindo um parêntese, o novo nascimento também é uma dádiva de Deus, um presente de Deus a toda a humanidade. Então, quando o homem se arrepende e crê no Filho de Deus, ele entra neste lugar de novo nascimento, porque todos, após a queda do homem no Éden, carece passar por este ato do novo nascimento, que também é uma dádiva, um presente de Deus, otorgada mediante a Cristo Jesus a toda a humanidade. Então, o Espírito Santo de Deus é um presente de Deus a toda a humanidade e recebe ele todo aquele que se arrepende e crê no Filho de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus é o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus para todo aquele que crê. Ele que desceu do alto no dia de Pentecostes, inaugurando a igreja de nosso Senhor Jesus. Este Espírito é a dádiva de Deus, é o presente de Deus, como eu disse, estou sendo redundante, para toda a humanidade. Então, meu amado e minha amada, se você está recebendo esta palavra, se arrependa e creia, você que não tem uma aliança, e você passará a ser templo do Espírito Santo. Você sairá de um lugar de inimizade, de um lugar de alienação, para um lugar de pertencer a Deus, para um lugar de ser membro da família de Deus, de cidadão celestial, de fazer parte da família real de Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo tivesse absolvição por meio dele. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, dons que desceu do alto, novo nascimento, como eu já enfatizei. Também perdão, os dons ministeriais, os dons do Espírito otorgado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna, a paz com Deus, tudo isto são dons que desceu do alto do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então, os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo foi otorgado à igreja de Cristo. E quando o pecador se arrepende e passa a fazer parte da igreja mística, corpo de Cristo, ele passa a usufruir dessas benesses que desceu do alto do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então, nesta noite, eu quero orar por você que recebeu a palavra de Deus e que quer entregar a sua vida ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, ore comigo desta maneira. Senhor Jesus,
eu recebi a tua palavra. E eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Senhor, neste momento eu te peço, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, é o que eu te peço e é o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado, aqui eu trouxe um resumo, mas não é tudo que desceu do alto, mas é um resumo que eu fiz aqui. Mas tem muitos presentes, tem muitas boas dádivas, tem muitos dons que desceu do alto do Pai das luzes, que através de Cristo Jesus, o dom perfeito, o dom supremo de Deus, nós podemos usufruir. Amém? Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. Grande abraço e até o próximo vídeo.